o que nós chamamos de universo ou de cosmo é essencialmente uma complexa combinação de formas. Todas essas formas, planetas, estrelas, todos os sistemas, são todos formas. Quando essas formas evoluem por um período de tempo, para se tornarem formas eficientes, aparentemente perpétuas, elas se tornaram aparentemente perpétuas na nossa experiência por causa da perfeição da geometria que alcançaram. Não é algo que aconteceu repentinamente. Cada uma dessas formas evoluiu durante um período de tempo. Certas formas que evoluíram para além de um certo ponto. Quando eu digo certo ponto, se uma forma evoluir além da competência da forma humana, então nos referimos a ela como sendo uma forma divina, porque qualquer coisa que esteja acima da nossa capacidade e competência se torna divino na nossa experiência. Então, quando falamos formas divinas, o mal entendido nas religiões monoteístas é que aqueles que têm várias formas estão perdidos. Isso quer dizer que eles não sabem o que é a divindade. Eles inventaram muitas imagens. Essas formas não são inventadas, elas foram derivadas mediante a observação da natureza, do universo. Identificar que certas formas são capazes de funcionar e existir em uma reverberação que vai além do que é normalmente considerado humano. Portanto, todas essas formas que identificamos como formas divinas merecem admiração. Acima de tudo, essas são formas que devemos aprender a usar. Aprender a nos tornar acessíveis a essas formas, que são formas mais competentes do que nossa própria forma. Existem formas naturais nesse planeta que podem funcionar em uma intensidade superior à da forma humana. Ou podemos reunir formas, ou podemos criar formas, uma certa combinação de formas que funcionarão de maneira superior do que da maneira que somos agora. Na verdade, todo o sistema do yoga é simplesmente sobre organizar ou reorganizar a sua própria forma. Estes 114 chakras, que são uma certa forma de energia por si mesmos, se nós os reorganizarmos de uma certa maneira, o mesmo ser humano, que é apenas carne e osso, que vive dentro da natureza compulsiva daquela dimensão da vida, poderá de repente ser transformado em uma possibilidade superior. Foram essas pessoas que transformaram a si mesmas ou a geometria de suas existências para um nível superior, seja pela percepção, ou pelo entendimento, ou por pura intensidade de energia, ou por emoção. Elas se transformaram em uma forma geométrica superior, de modo que a sua própria presença exala uma dimensão completamente diferente de energia. Uma possibilidade completamente diferente se torna disponível em volta dessas formas. Assim, nós nos referimos a essas formas como formas divinas. Então, na Índia, essas pessoas são chamadas de Bhagwan, ou há tantos outros nomes que essencialmente significam semelhante a Deus ou divinos. A natureza do corpo humano veio com uma certa organização. Há toda uma ciência que se tornou uma espécie de pseudociência atualmente por conta da... As ciências intuitivas sucumbiram porque a integridade geral da sociedade decaiu. As pessoas começaram a dizer coisas. Achismo é considerado intuição. Do contrário, sempre que uma criança nascia,
Normalmente, na Índia, eles costumavam chamar uma pessoa intuitiva que viria e observaria a geometria do corpo da criança e diria: isso é o que é possível na vida desta criança? Não na observação das estrelas, mas simplesmente observando a geometria do corpo da criança, a geometria energética do corpo da criança. Provavelmente a maioria de vocês já ouviu falar sobre como uma certa pessoa previu o futuro de Gautama, o Buda. Ela disse que ele se tornaria um grande imperador ou um grande santo. Então, para as mentes lógicas, isto pode soar como: ah, qual é? É isso ou aquilo? Se você prevê os dois lados da moeda, você está fadado a acertar. Não, ele está apenas falando sobre olhar a intensidade da geometria. Ele está dizendo que ele atingirá coisas grandiosas no mundo material. Por ser o filho de um rei, dizem que ele talvez se torne um grande imperador. Ou, por conta de uma certa observação, se tal intensidade estiver presente na criança, porque ela perderia seu tempo governando as pessoas, ela iria preferir acolhê-las, o que seria mais sensato a ser feito. Ela iria preferir transformá-las, o que seria mais sensato a ser feito. Então ele disse que a intensidade vai além de ser um imperador. Por ser o filho de um rei, provavelmente se tornará um imperador, mas quando eu vejo a intensidade dessa geometria, talvez ele se torne um grande sábio. Bem, aconteceu do outro jeito. Ele não estava errado nessa previsão. Se ele tivesse recuado em sua vida por algum motivo, talvez ele tivesse se tornado um grande imperador, um conquistador. Talvez ele tivesse conquistado muitas terras e se tornado um grande imperador. Grandes imperadores não surgiram sem muita astúcia, violência e muitas coisas que a maioria das pessoas não gostaria de fazer em suas vidas. Para ser um grande imperador, você terá que fazer muitas coisas que muitas pessoas sensatas não estão dispostas a fazer. Então, Gautama escolheu o outro caminho e a previsão não estava errada. A previsão é observar a semente e ver que ela poderá se tornar uma grande árvore. Então, a geometria do corpo, reorganizar a geometria do corpo, é sobre criar uma forma divina a partir de um sistema simples de carne e osso que nós temos. Há algo de errado com a carne e o osso? Nada de errado. Vem com suas limitações. É uma forma compulsiva. Há algo de errado em ser compulsivo? Nada de errado. Se você não compreende o que significa ser livre, nada de errado em ser compulsivo. Há algo de errado em ser uma criatura neste planeta? Nada de errado. É apenas que, se você morrer sem explorar a possibilidade de ser algo mais, a vida humana não será completa. Toda vida, desde menor até a maior, almeja se tornar uma vida plena. Pelo fato de o ser humano vir com essa possibilidade, que é bastante ilimitada, por conta disso, as pessoas estão tentando estabelecer suas ambições e metas de vida, o que é uma vasta possibilidade. As pessoas estão tentando limitar para se sentirem vencedoras. Se passam em um concurso, se sentem ótimas. Se conseguem um emprego, se sentem ótimas. Se ganharem 1 milhão, se sentem ótimas. Qualquer bobagem desse tipo. Isso é como se, entre os paralíticos, você fosse um campeão só porque tem 2 pernas. A possibilidade humana veio com uma possibilidade ininterrupta. Não tem como você ou eu conseguirmos fixar uma meta. Se eu conseguir isso, estarei satisfeito. É uma maneira estúpida de cultivar a vida. Se você organizar sua geometria interna adequadamente, isso se tornará uma máquina capaz de ir bem longe. Quão longe ela irá? Internamente, é inteiramente determinado pelo ser humano, pelo ser individual. Mas quão longe ela irá no mundo é determinado pela época, pela sociedade, pela estrutura social, tantas coisas. Você pode ser derrubado no caminho. Você pode não ser crucificado, mas alguém pode atropelar você na estrada, sabe? Então, até onde chegaremos no mundo, isso está sujeito a muitas coisas.
até onde chegaremos internamente. Isso é apenas uma questão de organização da geometria, entendimento, percepção, compreensão e a competência de ser capaz de organizar isso. Todo o sistema yógico, começando pela etapa física dos asanas até todo o resto, é essencialmente para reorganizar ou reengenhar nossa geometria de tal forma que comece a funcionar de uma maneira que você não imaginava ser possível até então, para viver sua vida além de suas ambições. As ambições estúpidas chegaram até você por conta da sociedade limitada em que você vive. Baseado nisso, se você estiver um passinho à frente do seu vizinho, suas ambições foram alcançadas? Não, não, não. Eu não estou pensando apenas nisso, eu quero ser o homem mais rico dos Estados Unidos. Ainda está entre os paralíticos, entre eles você é um campeão, isso é tudo. Então, uma possibilidade ininterrupta não precisa ser encapsulada em algo bobo, baseado nas circunstâncias em que vivemos no momento. Seja bem-vindo a uma jornada transformadora em direção ao autoconhecimento e bem-estar através das práticas do yoga com a orientação do renomado mestre espiritual, Sadhguru. Prepare-se para uma imersão revitalizante em técnicas e filosofias que podem iluminar o caminho para uma vida equilibrada e plena. Vamos juntos aprender e incorporar esses ensinamentos em nosso cotidiano, convidando você a embarcar nesta jornada de autoaperfeiçoamento e harmonia interior. Faça já sua inscrição no curso de Yoga Sadhguru, links na descrição. Quando você olha para a sua vida, para a maneira como a vive, você muitas vezes percebe que é governado por emoções compulsivas. Hoje você realmente quer ficar em paz? Hoje, por acaso, é aniversário de sua esposa ou alguma coisa do seu marido? Você realmente quer ter certeza de que nada vai dar errado? Esse é um dia em que apenas a raiva o domina? Ela vem à tona sem motivo? Então, essas coisas as pessoas tentam controlar por vidas inteiras e nada muda. A mecânica da mente, o modo como a mente funciona, é exatamente o modo como a substância kármica é, porque a mente é apenas um acúmulo. O tipo de acúmulo que você tem é assim que funciona. Se alguém precisa ir além das limitações ou além da compulsividade que um determinado tipo de acumulação cria em nós, ou esse alguém precisa se elevar a um nível diferente de consciência, com o qual pode se tornar livre, ou então outra maneira é que ele precisa transformar suas energias, elevar-se a níveis mais altos de consciência. Geralmente é algo muito ilusório. Todos acreditam que têm uma consciência muito elevada. Se você for testá-los, eles falharão miseravelmente, porque a natureza da mente é tal que pode enganá-los até o fim. As pessoas acreditam que mudaram muitas e muitas vezes simplesmente porque as situações se tornaram um pouco mais viáveis. Elas mudaram. Se as situações se tornarem extremas, novamente elas voltam ao mesmo lugar. Sim, você já percebeu isso de novo e de novo? Portanto, transformar suas energias é um caminho mais seguro, um caminho mais certo. Você está caminhando sobre uma base sólida. E tudo o que você precisa é de uma certa dedicação e envolvimento numa determinada prática. Se a pessoa trabalhar o suficiente em suas energias, com o sentido correto de compreensão e orientação, se isso for feito, muito facilmente ela poderá se iluminar no nível de sua energia. Sua energia será iluminada. Sua consciência pode não ter ido além, mas suas energias serão iluminadas. Isso é algo que temos feito.
em grupos de pessoas próximas há muito tempo. Shiva também falou sobre isso. Shiva diz: quando o fio espinhal é tocado, uma luz começa a brilhar internamente ao seu redor. Se você colocar toda a atenção no Sushumna Nadi, e se ele for tocado da maneira correta, ele se tornará vivo e brilhará. Quando ele brilha, lentamente a energia amadurecerá num curto período de tempo. E a energia se tornará iluminada, ela brilha. Você tem o brilho de um ser iluminado, mas não tem a consciência de um ser iluminado. Se você ficar de pé, se você simplesmente se sentar em silêncio, você é um ser poderoso. Se você abrir a boca, você é um tolo. É assim que você será. Mas é bom ser assim porque isso é fácil de conseguir. Isso é fácil de conseguir, tudo o que você precisa é de dedicação, especialmente quando eu estiver por perto, isso é muito fácil de fazer. Se você apenas tocar a medula espinhal, ela pode simplesmente brilhar. Então, temos muitos assim, não os nomeamos, você não vai procurá-los. Quando o fio espinhal é tocado, uma luz começa a brilhar internamente ao seu redor. Você tem o brilho de um ser iluminado, especialmente quando eu estiver por perto, isso é muito fácil de fazer. Estabeleceremos os procedimentos, os métodos e investimentos em energia para ajudar as pessoas a alcançar essa realização. Tudo o que você precisa é de uma certa dedicação e envolvimento numa determinada prática. Seja bem-vindo a uma jornada transformadora em direção ao autoconhecimento e bem-estar através das práticas do yoga com a orientação do renomado mestre espiritual Sadhguru. Prepare-se para uma imersão revitalizante em técnicas e filosofias que podem iluminar o caminho para uma vida equilibrada e plena. Vamos juntos aprender e incorporar esses ensinamentos em nosso cotidiano, convidando você a embarcar nesta jornada de autoaperfeiçoamento e harmonia interior. Faça já sua inscrição no curso de Yoga Sadhguru, links na descrição. Dentro de 6 semanas, verá que o diabetes irá desaparecer? O mais importante é que existe um desequilíbrio geral do corpo. Nós apenas lhe ensinamos alguns processos simples para estabilizar o sistema de energia do seu corpo. É um cereal de liberação muito lenta, ou seja, não haverá picos de açúcar. Eu sei que atualmente uma das maiores pandemias do planeta é o diabetes. Bem, hoje em dia, as pessoas estão apenas verificando o açúcar, seja no sangue ou na urina, e chegando a uma certa conclusão, o açúcar sendo relacionado a um órgão específico, como o pâncreas, ou é disfuncional ou não está funcionando devidamente, mas não é assim que nós vemos no yoga. No sistema yógico dizemos que se o seu Vyana Prana não estiver funcionando bem, uma das manifestações é o diabetes. Essencialmente é um desequilíbrio do corpo. Você está olhando apenas para o açúcar pode estar alto, mas não é isso que importa. O mais importante é que existe um desequilíbrio geral do corpo. Se você não tiver nenhum outro sadhana, a maneira mais simples é manter contato com a terra ou com o solo. A riqueza do solo e a riqueza do corpo estão relacionadas. E se você se conectar com o solo, pode fazer, se você não se dedica à agricultura, pode fazer pelo menos um pouco de jardinagem com os pés descalços e as mãos nuas. Se isso também não for possível, você está vivendo em um ninho. Se esse for o caso, pelo menos, tome um banho de barro. Pegue um pouco de terra e espalhe por todo o corpo. Espere secar por 30 a 40 minutos e depois lave-o. Pelo menos uma vez dentro de alguns meses, talvez. Então, pelo menos uma coisa simples, como caminhar no jardim descalço, poderia estabilizar seu Vyana de maneira bem razoável. Existem crias para estabilizar o sistema de tal forma que, naturalmente,
irá afetar os níveis de açúcar depois de um tempo? Temos centenas de pessoas que se livraram completamente do diabetes conosco. Com a maioria delas, nós nem tratamos o diabetes, apenas lhe ensinamos alguns processos simples para estabilizar o sistema de energia de seus corpos, e com isso se recuperaram da sua condição de diabéticos. O Shambhavi Mahamudra também é capaz de fazer isso. Depois que o sistema estiver regularizado, você verá que o diabetes deve desaparecer. Mas se você quiser uma maneira mais rápida e eficaz de sair dessa condição, se você passar 6 semanas conosco, provavelmente em 70% das vezes, dentro de 6 semanas verá que o diabetes irá desaparecer. Há algumas pessoas que são fixadas em doce. Elas podem levar um pouco mais de tempo, mas pelo menos 70% das pessoas estarão livres do diabetes dentro de 6 a 8 semanas. Se você tem diabetes, nós temos sistemas poderosos na medicina SIDA, nós conseguimos fazer isso. Mas SIDA é um pouco amargo. Se o seu diabetes não estiver o incomodando tanto, você não tomará um remédio tão amargo. Então vamos optar por Ayurveda, Siddha Vaida até certo ponto. Ayurveda e uma dieta adequada e exercícios, é possível reverter facilmente esse processo. O milheto leva tempo para cozinhar, ele cozinha por mais tempo do que o arroz, mas traz mais benefícios. É um cereal de liberação muito lenta, ou seja, não haverá picos de açúcar. Devido à ingestão de milheto, ele libera parte da glicose muito lentamente. Então, especialmente aqueles que sofrem de diabetes ou cuja vida esteja ameaçada pelo diabetes, o ragi e os outros milhetos também fazem um trabalho fantástico. Essa pergunta é de Shekhar Reddy. Sadhguru, parece que é um tempo para profecias, enquanto muitos estão se referindo à previsão de Pottuluri Veerabrahman, um santo e vidente de Andhra, que escreveu sobre o corona em seu Kalagnayam. Outros estão se referindo ao farmacêutico, astrólogo e vidente francês Michel de Nostradamus. Qual é o seu comentário sobre essas previsões? Maravilhosas! Essas previsões são maravilhosas, mas sempre acontecem após o evento ter ocorrido. Então, todas essas pessoas que estão lendo todas essas profecias, por que elas não evitaram se elas sabiam de antemão? Se você sabe de antemão e se não evita uma pandemia, isso é chamado de crime do pior tipo. Então, é uma mania do ser humano que eles querem ter um alcance sobre o futuro. Não é maravilhoso você não saber o que vai acontecer a seguir? Caso contrário, você poderia viver? Então, tem muita gente, astrólogos estão me atacando por todos os lados, porque eu não sou bom para o negócio deles. Então, um ser humano é o pico da evolução nesse planeta. Desde o nível mais inferior de criaturas até como você chegou, você verá que elas se tornam cada vez menos acessíveis às influências ao seu redor. Digamos que haja uma minhoca. Se algo mudar aqui, ela morre. Ela não vai nadar até a África e morar lá. Ou ela nem sequer vai percorrer 15 quilômetros e morar lá. Ela vai morrer.
porque esse é o tanto de capacidade que ela tem. Se esse terreno ou seu habitat ficar ruim, não há nada que ela possa fazer. É por isso que estamos falando sobre rejuvenescer o solo, porque esses micróbios e vermes, os quais são vitais para a nossa sobrevivência, eles não migram para outro lugar. Eles não têm a capacidade do corona. O corona não tem a capacidade. É você que está proporcionando o transporte gratuito. Seres humanos, as criaturas mais móveis do planeta, estão fornecendo o transporte. Nossa mobilidade, se não a tornarmos um pouco mais consciente, a natureza a controlará. Veja agora o que está acontecendo, não podemos nos mover. Isso aconteceu. Isso foi em Los Angeles. Um diretor executivo de uma grande empresa tinha uma bela secretária. Isso é no início do século XX. Desde então, muita coisa mudou. Então, ele disse, vou passar o final de semana em Palm Springs. Por que você não vem comigo? Ela disse, eu sei que sou sua máquina de escrever, mas eu não sou portátil. Sua portabilidade precisa se tornar um pouco mais consciente. É a mobilidade humana que fortaleceu o vírus dessa maneira. Se isso tivesse acontecido há 1000 anos atrás, onde não havia viagens aéreas, nem muitas viagens marítimas, tudo isso, então teria sido apenas lá, onde quer que acontecesse. Wuhan, ou onde quer que acontecesse, teria sido apenas por ali, talvez aldeias adjacentes, alguma coisa, e teria acabado. Mas, como os seres humanos se tornaram tão móveis, hoje eles estão na China, amanhã de manhã eles estão na Itália, na manhã seguinte eles estão nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar. Devido a essa mobilidade ininterrupta, de repente o corona tomou uma forma gigantesca. Por si só, não o teria feito, porque ele precisa de você. Então, essa urgência de sempre prever algo, existia um homem, ele já partiu, existia um homem assim em Tamil Nadu, ele previu, em 500 anos, haverá uma grande inundação em Tamil Nadu. Eu disse, isso é maravilhoso. As pessoas me perguntaram, Sadhguru, o que você acha? Em 500 anos haverá uma grande inundação. É por isso que eu estou sentado no sopé das montanhas. Caso a inundação chegue, subiremos a montanha. Você está em Chennai e você irá embora. Eles disseram mesmo? Eu disse sim. Mas eu também posso fazer algumas previsões. Em 700 anos, essa montanha vai se tornar um vulcão e vai explodir. Eles disseram o quê? Verdade? Eu disse, veja, 700 anos depois, eu não estarei aqui, você não estará aqui. Nós podemos prever o que quisermos. Por favor, me diga o que vai acontecer nos próximos 5 dias. Nem mesmo 5 meses. Nos próximos 5 dias, me diga o que vai acontecer. Isso poderia ser útil, como uma previsão meteorológica. Se você me disser o que vai acontecer nos próximos 5 dias, teria alguma utilidade. 500 anos depois, tudo pode acontecer. E é claro, as pessoas têm tanta mania em relação a essas coisas que elas ajustarão o tempo e a previsão. Quase tudo que pode acontecer nesse planeta já foi dito por Nostradamus. Eu não sou francês, você sabe. Eu não sou fluente em francês, mas eu gosto da palavra demos. Na língua inglesa, eu não sei o que significa em francês. Por isso, isso vai prosseguir e prosseguir, as pessoas fazendo sempre previsões do passado.
Bem, se olharmos para certas projeções de como as populações estão crescendo, como as coisas estão acontecendo, que tipo de dano ecológico está acontecendo, podemos fazer alguns cálculos e prever alguma coisa, que nessa trajetória, se seguirmos, é o que iremos atingir. Podemos dizer isso. Mas 500 anos de trajetória é uma questão diferente, porque não sabemos quais serão as forças que irão influenciar as coisas. As pessoas disseram, você sabe, depois do fim da Guerra Mundial, elas disseram, nós sabíamos que isso ia acontecer, você sabe, em algum lugar está escrito. Após as bombas nucleares, as bombas atômicas foram lançadas, as pessoas disseram, nós sabíamos disso, 2 feias explosões vão acontecer no mundo. E as explosões de teste? Você perdeu todas elas, você não sabe quantas centenas de testes foram feitas. Talvez os seres humanos não tenham morrido. Tenho certeza que morreram muitas criaturas. Então isso é um desperdício. Em vez de você fazer o que tem de fazer agora, ativamente, você fica falando sobre de como já sabíamos. Há 2 problemas nesse momento com o coronavírus. Como alguém disse, é a densidade populacional e a densidade populacional. Já somos uma população densa. Não seja também denso aqui em cima. Vamos fazer o melhor que podemos. Não façam previsões de quantas pessoas vão morrer. Isso é algo estúpido. Quantas pessoas não vamos deixar morrer? Isso é importante. Neste mundo, as pessoas boas estão sofrendo mais? Ou as pessoas ruins estão sofrendo mais? As pessoas boas sempre estão sofrendo mais. Sim? Pessoas que acham que são boas, elas são simplesmente um sofrimento. Não é mesmo? Por favor, veja. Agora, em primeiro lugar, como você se tornou bom? Ele não é ok. Ela não é ok. Ele não é ok. Ele não é ok. Ele não é ok. Ela não é ok. Comparado com todas essas pessoas, eu sou um homem bom. De onde você tirou a ideia que você é bom? Diga-me. Você se comparou com muitas pessoas e rotulou a todas como sendo más. E agora você se sente bom. Alguém que pensa que é muito bom, em sua mente, ninguém no mundo é ok. Quanto mais você se considera bom, ninguém é ok para você. Não é mesmo? Não é mesmo? Pessoas que acreditam serem muito boas. Ninguém quer chegar perto delas, porque elas são tão boas, a vida não pode acontecer. Sua bondade é somente em comparação com outra coisa, não é? Sim? E você se estabelecendo como bom e fazendo todas essas pessoas serem desprezíveis. E assim, eu sou um homem muito bom, não é? Não é mesmo? Pessoas boas não chegarão a lugar algum, seja nesse mundo ou no outro mundo. Vocês conseguem aceitar uma piada? Vocês têm uma digestão boa? Eu não estava falando sobre esta digestão. Um dia, na sua vida passada, Shankaran Pillai foi um homem bom. Depois de uma doença breve, ele faleceu. Por ser um homem bom, naturalmente, ele foi para o céu. Ele chegou no céu. Lá na comissão de recepção de anjos, abriram o livro de contas dele. Página após página. Boa ação, boa ação, boa ação, boa ação, boa ação, de capa a capa, somente boas ações. Então, os anjos ficaram confusos. Daí, foram até Shankaran Pillai e disseram: Senhor Pillai, temos um pequeno problema aqui. Ele perguntou: qual é o problema? Ele disse: os anjos disseram: veja, aqui temos vários tipos de acomodações. No céu, vários níveis de acomodações. Uma ação ruim significa o céu mais elevado, vista de frente para o mar. 2 ações ruins,
Próximo nível de acomodações. 3 ações ruins. Próximo nível de acomodações, e assim vai. Mas nenhuma ação ruim. Nós não temos tal lugar. Realmente não sabemos o que fazer com você. Você é o primeiro homem a chegar assim. Shankaran Pillai pensou: que absurdo. No mundo, ninguém queria chegar perto de mim, porque eu era um homem tão bom. Eu vivi com esperança de entrar no céu, e até aqui tem problema. Então os anjos conversaram e chegaram a uma conclusão. Eles disseram: não se preocupe, Sr. Pillai, encontramos uma solução. Seu corpo ainda está intacto lá. Daremos a você 3 horas de vida. Apenas cometa uma ação ruim. Vamos colocá-lo no céu mais elevado, nada está perdido. Eis que Shankaran se tornou. Shankaran Pillai reviveu aqui. Então ele sentou lá pensando em como cometer uma má ação. 1h30 se passaram. Veja, ele não é como vocês. Ele não tem prática. Depois de 1h30, ele se lembrou. Na vizinhança tem uma mulher que já passou de seu auge, que tem lançado olhares convidativos para ele. Ele, sendo um homem bom, nunca viu dessa forma. Agora ele pensou: bem, adultério é uma ação ruim, porque afinal de contas, ele vai fazer o que tiver que fazer só para ir para o céu. Então ele foi procurar a mulher. Ele foi e bateu na sua porta. Ela veio e abriu a porta. Quando ela abriu a porta, Shankaran Pillai disse: eu quero você. Por que, Sr. Pillai? Ainda ontem à noite me falaram que você estava no seu leito de morte. O que é isso? Ele disse: não interessa. Eu quero você. Ele entrou. Você sabe, a natureza tomou conta. Coisas aconteceram entre eles. Ele não quer morrer na casa dela. O tempo está se esgotando. Então ele disse para ela: eu tenho que ir. E foi até a porta. A mulher foi com ele até a porta e disse: Sr. Pillai, você sabe que boa ação você fez para mim hoje? Mais uma boa ação, o que fazer? Então pessoas boas não vão conseguir aqui nem lá. Não é a sua bondade que lhe liberta. A sua bondade é apenas em comparação com outra pessoa. Sua bondade sendo comparada com outra pessoa, isso não é sobre bondade, é sobre algum tipo de doença. É como, agora, as pessoas estão andando por aí assim. Elas estão felizes, elas não sabem o que é felicidade. A felicidade delas é apenas porque elas têm coisas que outras pessoas não têm, não é? Agora, digamos que vocês estão todos muito famintos, mas meu estômago está cheio. E eu fico muito feliz. Que ninguém tem comida, mas pelo menos eu tenho algo para comer. Isso é felicidade ou doença? A humanidade está sofrendo dessa doença, que está se passando por felicidade para a maioria das pessoas. Não é mesmo? O contato físico não é a única maneira de estabelecer um relacionamento. O que as pessoas chamam de amor hoje em dia é, na verdade, apenas um esquema de benefício mútuo. Você tem que cair de amores. Algo de você deve cair. Então só assim haverá espaço para o amor. Como podemos nos livrar do passado e dos eventos difíceis na nossa vida? Alexandre, eu pensei que o amor fosse sobre se unir, não sobre se separar. Eu sei. Então, eu sei que essas coisas acontecem em todos os lugares porque não estamos vendo a vida como vida. Nós fomos educados, nosso sistema de educação, nossa ideia de ciência e tecnologia resumiu-se em como usar tudo para o nosso benefício. Desde a menor bactéria até o maior animal do planeta, nós queremos usar tudo para nosso benefício. O próprio planeta, nós queremos explorá-lo em nosso benefício. E nisso, infelizmente, os seres humanos também estão incluídos. Portanto,
Isso que as pessoas chamam de amor hoje é, na verdade, apenas um esquema de benefícios mútuos. Você me dá isso, eu lhe dou aquilo. No momento em que você não me der isso, eu não lhe darei aquilo. E é por isso que você começa a pergunta sobre amor, com separação e divórcio. Isso é verdade. Na minha concepção de vida, amor é sobre entrelaçar duas vidas juntas, duas vidas que se tornam uma só. Mas agora estamos falando de separação. Hoje em dia, quando falamos sobre amor, as pessoas perguntam, pensam em termos de prazo de validade. Quanto tempo isso vai durar? Portanto, é uma situação lamentável, na qual as pessoas não conhecerão a profundidade de compartilhar a vida com alguém, ou sabe? Porque quando você realmente quer incluir alguém como uma parte de sua vida, você terá que abrir mão de uma parte de si mesmo. Algo de você deve cair. Essa expressão é em inglês, não sei como eles dizem em francês, mas a expressão em inglês, caindo de amores, é uma boa expressão. Veja, você não pode subir de amores, não pode voar de amores, não pode escalar de amores. Você só pode cair de amores. Algo de você deve cair. Portanto, neste momento estamos tentando escalar de amores. Por isso, há problemas o tempo todo. Então existe uma expressão em francês para cair de amores? É a mesma, é tomber amoureux, que é cair de amores. Se traduzirmos, teremos a mesma expressão. Isso é bom. Os franceses ainda estão caindo de amores. É bom ouvir isso. Porque, para a maioria das pessoas, isso se tornou apenas um esquema de benefício mútuo. Como conseguir o que eu quero? Amor não é sobre conseguir o que você quer. É uma oportunidade para se tornar vulnerável. É uma oportunidade para se perder. Isso não é um projeto com fins lucrativos. O amor não é um projeto com fins lucrativos. É estar disposto a perder. É disso que se trata. Mas no momento em que você pensa em lucro, então, é claro, desde o primeiro dia, há atrito. Somente por causa dos hormônios, sabe, da atração, é que as pessoas talvez estejam se unindo. Do contrário, da forma como as sociedades modernas estão se estruturando, nós quase não deixamos espaço para o amor. Trata-se apenas do que eu posso obter de você. Portanto, quando esse é o caminho, a separação é um processo natural. Por quê? Se você está tentando extrair a alegria de alguém, então isso não vai funcionar. Se a sua vida é sobre compartilhar o que você tem de melhor, então isso vai funcionar. Não estou dizendo que não exista, mas infelizmente, em grande parte, está se movendo nessa direção. O que posso obter de você? O que você pode fazer por mim? Não é sobre o que eu posso fazer por você. Por isso, esse cair de amores tem que ser resgatado. Neste momento, as pessoas estão fazendo amor. Não, você precisa cair de amores. Algo de você deve cair. Então, só assim haverá espaço para o amor. Caso contrário, será apenas um esquema de benefícios mútuos. No momento em que não houver benefícios para você, é claro, vai acabar. Deixa eu lhe contar uma piada. Tudo bem? Os franceses permitem uma piada, certo? Sim, eu adoro piadas. Um francês acabou de terminar um namoro e recebeu uma mensagem de texto em seu celular em que a garota dizia acabou. Então ele estava lendo lentamente e a sua mãe veio e perguntou: o que você está lendo? Ele não queria contar a ela, então disse: estou lendo uma receita muito boa, sabe, uma comida gourmet. Ela olhou para ele e disse: parece que você chegou na parte de cortar cebolas, porque ele estava lacrimejando. Parece que você chegou na parte em que estão cortando cebolas. Portanto, mesmo que você lacrimeje ao cortar cebolas, se cozinhar bem, ainda assim a comida ficará gostosa, certo? Então, toda essa questão sobre os seres humanos não serem capazes de lidar com seus relacionamentos, uma coisa importante é que, agora na língua inglesa, isso está se tornando assim, eu acho, que podem ter sido os franceses que começaram isso. Veja, para nós aqui na Índia, quando dizemos relacionamento, isso pode ser muitas coisas. Pode ser com nossos pais, com nossos irmãos, com nossos amigos. Há um relacionamento entre o guru e o discípulo, uma variedade de relações. Mas no Ocidente, atualmente, se você disser que é um relacionamento
Isso significa que é um relacionamento baseado no corpo, infelizmente. Por causa disso, eles estão pagando um preço, porque o corpo não é a única maneira de estabelecer relacionamentos. O contato físico não é a única maneira de estabelecer um relacionamento. Intelectualmente você pode ter relacionamentos, emocionalmente você pode ter relacionamentos. Por isso, os relacionamentos emocionais são sempre muito mais, como dizer, mais tocantes em sua vida, mais ternos para você, do que os relacionamentos baseados no corpo. Mas neste momento, fizemos com que as coisas ficassem assim. Se você pronunciar a palavra relacionamento, todos pressupõem que você tem um relacionamento baseado no corpo. Tenho até medo de usar essa palavra. Se eu disser, tenho um bom relacionamento com o Alexandre, as pessoas pensarão outra coisa. Você acha que o relacionamento emocional será ou pode ser mais poderoso do que o relacionamento corporal? Obviamente, os corpos só podem ter encontros, não relacionamentos. É preciso ter uma mente e emoção para ter um relacionamento, não é? E isso é muito poderoso. Se você investir as suas emoções em algo, só então a vida se tornará poderosa e, sabe, realmente significativa para a sua existência. Até a próxima aventura. Mantenha-se conectado para mais conteúdo inspirador e não se esqueça de convidar seus amigos para se juntarem a nós nessa jornada de aprendizado e evolução.